Olá para todos aí do outro lado da telinha, gente. Esse é o nosso programa Transformando, focado em trazer pessoas trans nas suas mais diversas vivências na sociedade. Porque pessoas trans são múltiplas e a gente tem muito a ofertar. Nosso programa hoje, com um breve até logo para o nosso final de temporada, é sobre amor e sobre família. Pessoas trans são comumente colocadas num local de solidão. Não por elas mesmas, não por nós mesmas, mas pela sociedade, que tem dificuldade de aceitação, tem dificuldade de saber lidar conosco. E no programa de hoje a gente meio que foca no quebrar essa expectativa de solidão por pessoas trans. E para falar um pouco sobre a quebra dessa expectativa de solidão, a gente trouxe duas pessoas trans dentro de um relacionamento transcentrado. O Léo Oliveira e a Arielle Germán. Meu nome é Arielle. E eu sou uma travesti não binária. E eu sou uma artista. E é isso, não sei mais o que falar. Bom, meu nome é Leonardo Oliveira, pros íntimos Léo. Sou operador de telemarketing, designer gráfico, nos tempos livres, vamos dizer assim, porque tá difícil ganhar a vida como designer gráfico nesse país. Mas, enfim, 22 aninhos, geminiano. E a gente tá junto nesse relacionamento já há 3 anos, né, amor? 3 anos. Eu sou ruim de datas. 3 anos esperando um bebê, tô com 5 meses. Ainda não sabemos o que é, mas tá próximo. Por um momento eu fiquei assustada, parecia Mas que tava há 5 anos mas esperando na verdade nem é o que é, né? Porque, tipo, como a gente somos pessoas trans, a gente não pode dar um gênero a uma criança. Sim, claro. Porque a criança vai crescer, eu quero que a criança cresça sem gênero algum. Ela que vai chegar pra mim e vai falar qual é o gênero dela, ou se ela nem tem gênero, né? Também que tem as pessoas não binárias que não se identificam com nenhum dos dois, ou nenhum. Sim, claro. Isso já dá uma pergunta ótima para nós começo. Como é que estão as expectativas de vocês, não pela fato de estar esperando um bebê, mas esse passo que é se tornar mãe e se tornar pai? Porque eu fico imaginando como é que é todo esse sentimento de já, vai ter uma mini pessoinha, dependendo de mim. Sim. Às vezes, eu acho que ainda não caiu a ficha de que tem uma vida aqui. De que eu tô gerando uma outra vida dentro de mim mesmo. Às vezes eu sinto mexer e a ficha ainda não caiu, mas é um sentimento muito incrível quando eu me toco, quando eu paro pra pensar nisso. É um sentimento muito incrível e único. Eu acho que todo mundo tem que viver isso uma vez na vida. Tu falou dos pontos positivos, né? Então eu vou falar sobre os pontos negativos, porque realmente, olha, gente, é bem complicado porque a gente já pensa logo, a gente é dois adolescentes, basicamente, né? A gente tá sendo adulto agora, né? A gente tá indo pra uma vida adulta agora. Então, a gente não tem eu não trabalho, ele trabalha. E aí fica bem complicado, porque a gente fica muito preocupado com a criança, se liga? E tendo uma vivência trans, onde a gente não consegue emprego tão fácil. E eu, principalmente por ser uma pessoa preta também. Sim. E por ser uma travesti também, o que dificulta bastante. Porque, querendo ou não, para as meninas trans é bem mais complicada a questão de empregabilidade e aceitação no mercado de trabalho. Pra gente não tanto, porque homem trans costuma ter uma passabilidade maior, uma aceitação maior, tanto na sociedade no geral quanto no mercado, né? Então, e outra, meu ramo de trabalho também, ele é bem mais amplo. Então, pra Arielle, além de ser um ramo mais específico, tem também essa questão da dificuldade dentro do mercado, né? Eu fico me perguntando, real, se como as vivências de vocês como família afetam mais ou menos o que vocês estão moldando para o que vai ser essa nova família, porque eu a partir do meu ponto de vista, eu entendo que os conceitos de família são algo totalmente mutáveis. Assim, a lógica de família é algo totalmente mutável, porque famílias não são só pessoas que a gente tem sangue. O ser humano é problemático em si. Então, famílias têm seus próprios problemas e tal. Mas como é que vocês trazem pra vocês relações do que fazer, do que não fazer, do que vocês viveram com os pais de vocês? A gente tem muito essa questão, desde o início a gente conversou muito sobre como a gente vai agir, como a gente vai pensar, como a gente vai moldar a educação dessa criança. Principalmente porque eu não quero repetir os erros da minha família, eu não quero que a Arielle repita os erros da dela, e também não quero repetir os erros das famílias na qual eu convivo.
Então eu quero, bem longe disso, eu quero uma educação bem mais ampla para minha criança. E quero fazer essa educação dela de uma maneira... como se diz, amor? Pra melhor falar, assim, o método Montessori, que é o que a gente procura e pretende mostrar pra criança. Que é um método onde você dá mais liberdade à criança, né? Sim. A gente quer pautar na liberdade a educação dela. Ou seja, a gente quer dar a opção de escolha dentro do que é viável pra criança, sem também deixar ela achando que ela pode fazer o que quer, né? Sim, eu entendo. Eu já não só li, já assisti algumas coisas sobre isso. É mais sobre a possibilidade de comunicação. Porque eu acho que é algo que a gente é muito tirado de uma sociedade. Que a gente... São nossos pais que nos comunicam o que a gente tá precisando, o que a gente tem que querer e tal. E isso torna a gente adultos muito dependentes. Eu percebi muito isso de acordo com que eu fui crescendo na minha adolescência e agora no início da minha vida adulta. Eu percebi muito que eu me tornei uma pessoa muito dependente, porque eu não tive uma liberdade, eu não podia escolher o que eu queria, não sabia o que eu precisava. E isso torna uma vivência muito problemática. Você vira um adulto que não sabe o que fazer, que não sabe o que precisa, que não sabe o que quer. E desde as coisas mínimas, né? Porque nossos pais, eles não deixavam a gente, sei lá, vestir uma saia, eu, né, no caso. Não deixava vestir uma saia, ou quando eu botava um salto da minha mãe. E aí ele ficava falando as coisas, a minha família nunca gostou de que eu fosse uma pessoa diferente. Inclusive, queria até entrar em uma pauta que eu não sei como é, porque, tipo, não acompanho tanto, acho que eu só sigo um cara passando por uma gravidez no Twitter, e ele fala que é um processo muito traumático, como um homem trans tá passando. Aí eu queria saber como é que é esse acompanhamento de vocês. Se vocês se sentem, porque um dos nossos programas também a gente fala sobre saúde, sobre como os meios de saúde são ainda extremamente transfóbicos e pensados para um público cis. Olha, pra falar a verdade, eu esperava bem menos do Sistema Único de Saúde do Brasil. Esperava bem menos na recepção, no tratamento comigo, mas eu fiquei chocado. Não sei se eles já receberam, a unidade que tá me atendendo já recebeu algum outro homem trans numa gravidez, mas eu tô sendo super bem tratado. O máximo que rolou foi aquela estranheza de uma ou outra enfermeira perguntar: mas me conta um pouco mais sobre vocês. E pra falar a verdade, eu não acho isso ofensivo, porque é uma maneira de chegar bem sutil, entende? Ela chegou... E usam nossos pronomes, né? Todo mundo usa nossos pronomes. Usam corretamente os pronomes. Quando tem alguma dúvida, chega de uma maneira respeitosa pra perguntar. O tratamento, ele tá sendo todo muito, muito bem feito por todos os profissionais da unidade, ou seja, a gente tem acompanhamento de todos eles sempre falam: olha, qualquer coisa eu tô aqui pra ajudar, pode contar comigo, pode chegar na minha sala. Então tá sendo muito, muito bom quanto a isso. O que eu achei que seria um problema ainda não é, porque seria a questão de como eu me vejo no espelho, né? Barriga, peito crescendo. Então assim, meu peito tá crescendo, me incomodou um pouco no início, mas por hora tô bem tranquilo. Minha barriga, basicamente... não tem nada. Meu Deus, a grávida de Taubaté conseguiu. Mostrava muito mais barriga. Ai, mas é muito bom saber que as unidades de saúde aqui de Fortaleza têm esse preparo, porque de verdade é tipo... Eu fico feliz que pessoas trans possam estar passando por um momento desse sem ter... E a gente conhece os outros meninos, né? Que também teve o acompanhamento. E eles falam a mesma coisa, que foi incrível, do começo ao fim. E aqui em Fortaleza, graças a Deus, os médicos são altamente... preparados para receber pessoas trans. Sim. Aí, pessoal, continuando no nosso bloco de perguntas, eu queria saber de vocês mesmo, acho que essa pergunta é mais para os dois, sobre como foi esse processo de vocês se conhecerem e começar a engajar nesse relacionamento e como isso afeta e afetou a vida de vocês. A gente se conheceu no Tinder. Acredita, gente, a gente se conheceu no Tinder. A gente se conheceu em um dia, aí no outro dia ele me chamou pra ir pro The Lights, no Gato Preto. Aí a gente foi pro Gato Preto e aí a gente passou a noite todinha casados, né? A gente foi só pra se conhecer, só que a gente pegou e casou no rolê. Pronto, depois disso a gente basicamente começou a namorar. Porque todo dia eu tava na casa dele, sendo que eu conheci ele
Assim, e já tava na casa dele. Muito perigo, não façam isso. Aí, pronto, aí a gente começou a namorar. Depois de 28 dias eu pedi ele em namoro, só pra oficializar a mesmo. gente já sabia que tava namorando, mas precisava de um pedido oficial, né? Então ela fez o pedido. Que foi o primeiro Eu Te Amo, que eu achei isso muito fofo. A gente combinou que quem falasse o primeiro Eu Te Amo era o pedido de relacionamento. Aí foi muito fofo. Achei a história. Porque ela conseguiu. Ai, que coisa maravilhosa. Porque é muito fofo, porque, tipo, romance, entendeu? A gente também é isso, entendeu? A gente também é amor e isso é muito lindo. E a família de vocês? Como é que a família aceitou e aceita esse relacionamento? A minha é doente, pelo Leonardo. Doente. Tá todo mundo morto de feliz por causa do bebê, claro. Minha mãe trata ele como um filho. Eu acho que eu morro de ciúme dele com minha mãe. A minha mãe trata ele como se fosse mais filho do que eu. Fico muito puta. Sério, muito chateada, porque ele é tratado assim, um rei lá na casa da mãe. É verdade. Principalmente agora, né? Sim, Nossa, agora eu sou colocado num pedestal. Mas e a minha família também é doente por ela. Tanto que a ideia dela ir embora lá em casa foi da minha família. Mas eles não sabem que eu sou trans. É importante mencionar isso. Falar isso. Eles ainda não sabem, principalmente porque a gente se conheceu, ela ainda não tinha se descoberto uma travesti não binária. Até então, ela se entendia enquanto uma pessoa não binária que performava masculinidade, por sinal. Então, E eles cuidaram de mim. Sim. Eles me criaram durante 2 anos. Então, eles me viam como um menino, né? A família dele não sabe que eu sou trans. E aí eles passam o final do mês, todo mês, né? Lá em casa. Passam 5 dias lá. E aí eu passo 5 dias montada de boys. É triste, mas eu não tenho coragem de me assumir. Porque eles são 2 idosos. E aí já foi um pouco dificultoso pra eles me entenderem enquanto uma pessoa trans. E foi problemático, então... Nem tanto, mas foi... Passam 5 dias lá em casa, aí eu já gosto mesmo de vestir aquelas roupas, então nem ligo, assim, são 2 pessoas idosas e eu também não falo mais nada, deixa pra lá. É compreensível uma situação dessa. Mas eles percebem, não é possível. Eles percebem, eles sabem. É muito sobre, eu acho que foi no documentário Disclosure que eu escutei porque que a gente tem que revelar sempre algo, né? Que tipo, Sim. Eu entendo muito da sociedade, expectativas, mas é porque eu realmente acho que isso é tão natural pra mim que não é o que eu tenho que revelar, entendeu? Então, tipo, eu compreendo essa situação de, tipo assim, não sentir confortável em falar, mas também por quê? Uma pessoa cis no nosso lugar ia ter que falar alguma coisa? Então. É muito sobre isso. Sim. E outra coisa, pessoas cis vestindo qualquer coisa, né, é bem visto. Já percebeu isso? Sim. Pessoas cis vestindo, uma menina vestindo roupa de masculina, né, tá tudo bem. É bonitinho. Ai, bonitinho, que lindo. Né? E o homem usando roupa feminina também, olha que incrível, é desconstruído. Ai, eu tenho tanto ranço disso. Ai, mas aqui, eu acho que nossa perguntinha é sobre como é que tá sendo contigo, com teu corpo, de estar com uma sementinha crescendo em tu. E como é que vocês descobriram? Então, a gente já planejava, porém não tínhamos começado a tentar ainda. Antes a gente teve uma breve suspeita, e aí eu meio que surtei, fiquei louco porque até então eu não queria. Mas acabou que depois que eu fiz o teste, a gente descobriu que a menstruação desceu, a gente descobriu que não era nada disso, aí ficou tudo bem. Depois disso a gente começou a planejar. E que a gente começou a planejar na primeira tentativa, já foi certeiro. E aí eu comecei... Tira e queda. E aí eu já comecei a notar que tinha algumas coisas diferentes, eu tava ficando mais estressado, tava indo muito ao banheiro. Muito estressada. Muito estressado, nossa senhora. E tava comendo muito, sentindo muita fome. Aí eu, não, amor, eu acho que tem alguma coisa aqui. E aí a gente fez um teste, mas meio que a gente não sabia. A gente não sabia ler o teste. Então a gente leu o teste, deu positivo, mas a gente achou que era negativo. Porque tava muito claro o segundo negocinho. O segundo tracinho. O segundo tracinho. Aí quando a minha irmã chegou lá em casa, ela foi morar com a gente. Passar 3 meses, não foi, amor? Foi. Aí ela chegou lá e falou assim, gente, cadê o teste? Deixa eu ver. Aí eu,
Não tem teste. A gente não tá, porque deu negativo. Aí eu falei, né? Mas tava bem clarinho o segundo negócio. É porque tá. Compra outro. Aí a gente comprou outro, aí fez. Com ela lá, né? Gente, tá aqui, ó. Bem escurão, tava escuro os dois já. Porque a gente descobriu bem no começo, né? Foi bem no início. Rolou uma problemática com a minha família logo no início, porque eu não tenho uma relação muito boa com as minhas irmãs, com duas delas. Então rolou uma certa problemática, discussão, estresse e tudo. Porém foi só isso, de resto foi só felicidade, a gente comemorou bastante. A família da Arielle, nossa senhora. Agora vamos para o nosso quadro, que você, pessoa cis do outro lado da tela, tem que assistir. O nosso quadro se chama É Transfobia Sim. O nosso quadro É Transfobia Sim serve para todo mundo entender, pessoas cis, sobre como aquelas atitudes, aquelas falas, aquele jeito são sim transfóbicos. Sobre como o não é por mal não deixa de ferir a corpos trans. E hoje a gente vai falar sobre como pessoas trans são muito mais do que pessoas trans. A gente pode falar sobre muito mais coisas. Normalmente a gente é chamado para falar sobre como é difícil ser trans, ou sobre como as pautas trans, e isso é extremamente importante. Só que existem pessoas trans na arte, existem pessoas trans na educação, a gente tem pessoas trans na comunicação, a gente tem pessoas trans na saúde. Então pessoas trans são muito mais do que apenas isso. A gente não é só o ser trans, a gente tem toda uma multiplicidade. Não é só a luta, né? Exatamente. Basicamente a gente tem aqui um comunicador, trabalha com comunicação, e uma bailarina. São duas pessoas que, tipo assim, tem um background totalmente diferente também, que a gente também tem que falar muito sobre isso. Que não é toda pessoa trans que tem as mesmas vivências e os mesmos backgrounds. Sim. E sobre como essa situação de, às vezes, nos reduzir a só como se a gente só pudesse falar sobre uma pauta, nos meio que retira certas vozes. Porque pessoas trans podem falar sim sobre racismo, pessoas trans podem falar sim sobre o machismo, podem falar sim sobre gravidez. Eu acho que é importante lembrar que pessoas trans masculinas são extremamente retiradas de campanhas sobre menstruação, campanhas sobre gravidez, campanhas sobre aborto. Afinal, quem nunca escutou que homem não pode falar sobre aborto, e o quanto essa ideia é totalmente cisnormativa, que tipo, não existem homens com útero. E é muito sobre como a gente tem todas essas multiplicidades e a gente precisa ser reconhecido por isso também. O que vocês acham, pessoal? Sim, eu passava muito por isso na faculdade. Eu fiz, por um certo período, eu fiz filosofia na UES, até desistir dessa área e querer ir pra uma outra. Mas eu ainda cursei cerca de 4 semestres e tinha sempre essa visibilidade voltada para o eu ser trans. O fato de eu ser trans e estar ali na frente apresentando o trabalho. O fato de eu ser trans e estar ali discutindo. Ele é trans e ele é tão inteligente. É tipo isso, sabe? É como se não esperassem de mim que eu fosse capaz de estar ali falando sobre aquilo, discutindo sobre aquilo e tendo voz dentro daquele ambiente, né? Como se o meio acadêmico ele é muito transfóbico, como se o meio acadêmico ele não me coubesse, como se eu não fosse capaz de estar ali, sendo que, pra falar a verdade, eles que não são capazes de me compreender. Exatamente, eu sinto muito que às vezes a gente tenta se encaixar eu não consigo pertencer a esse lugar, mas na verdade é tipo, esse lugar não abraça a grandiosidade que eu tenho. Sim. O lugar não me cabe de tão grande que eu sou, de tão grande que é meu conhecimento. Aquilo ali é pouco pra mim. Pois, gente, eu queria agradecer a você que tá aí do outro lado da telinha, que acompanhou a gente durante essa temporada. Gostaria de falar que o Transformando é uma criança muito importante pra mim em particular, porque pessoas trans estão sendo mortas pelo mundo, pessoas trans estão encarando o desemprego, pessoas trans estão sendo expulsas de casa. E não se fala o suficiente sobre isso. Mas se você escuta falar sobre pessoas trans, é basicamente só isso que você vai escutar. Uhum. E a gente tá aqui, a gente tá revidando uma guerra contra nossos corpos, contra nossas existências. A gente tá resistindo dia após dia. E essas pessoas merecem ser celebradas. Todo mundo que veio aqui nessa temporada merece a celebração por existir, por resistir. E se você tá aí do outro lado da tela, você é uma pessoa trans e você, tipo, em algum momento sentiu que não tem perspectiva,
esse programa é pra você. Pra você ver que, tipo, a gente tem perspectiva, a gente tem futuro. E embora a sociedade não vá ser gentil conosco, a gente tá aqui e a gente não vai pra canto nenhum. A gente vai continuar existindo. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E eu queria agradecer imensamente ao Léo e à Arielle por terem aceitado o meu convite. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui. O dia de hoje foi um dia especial e eu espero tudo de bom pra vocês. E esse bebezinho que vai Obrigado, nascer, ele vai nascer numa família cheia de amor. Ah, vai. Porque eu acho que, apesar da gente ser colocado num local de não amor, eu acho que pessoas trans têm muita noção do que é amor. Sim. Porque a gente vive um amor mais real. A gente meio que é colocado em... A gente vive mais intensamente Exatamente. o amor. O amor é mais intenso na gente porque foi tomado o amor da gente, né? Foi basicamente tomado. E quando a gente percebe que a gente sim pode amar, a gente ama assim muito intensamente. Tanto que eu conheci ele num dia e no outro dia eu já estava namorando ele, basicamente. Eu sei como é. E agradecer e eu espero que a gente possa se encontrar na próxima temporada. E espero que esse programa tenha tocado vocês como a gente planejou que tocasse. Eu queria agradecer a toda a nossa equipe que fez essa temporada real. E é isso, até breve.